Olá, eu sou Cláudia Weiman e a palavra-chave de hoje é desmonte. Governo Bolsonaro anuncia desmonte da educação brasileira. Feira de Agroecologia acontece em Itapiranga. As mobilizações dos estudantes contra as medidas de destruição da educação brasileira iniciaram na segunda-feira, dia 6, no Rio de Janeiro. Uma semana antes, o MEC havia divulgado o corte de 30% no repasse dos recursos para todas as universidades federais. A Universidade Federal Fronteira Sul, a UFFS, divulgou uma nota alertando a comunidade sobre o bloqueio de recursos, que representa o desmonte de um patrimônio da sociedade brasileira responsável por 90% da produção do conhecimento científico do país. A nossa equipe conversou com o diretor-geral do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, campus de São Miguel do Oeste, o qual falou inclusive sobre o fechamento do campus caso a medida de corte seja mantida. O principal objetivo do Instituto Federal é vir trazer, até onde ele chega, junto com a comunidade, uma formação cidadã e uma formação para o trabalho. Então, fazer essa formação, seja através dos cursos técnicos, seja através do ensino médio, junto com o curso técnico, seja através das graduações, dos cursos curtos, mas é trazer essa formação, essa qualificação, essas oportunidades de qualificação para a região. E é claro, isso ele não deixa de lado também as formações que têm um viés mais social, ou que é para atender aqueles que estão em vulnerabilidade social, que estão numa condição que demandam esse atendimento. Em todos os anos é comum, desde o governo Dilma, governo Temer, haver alguns contingenciamentos até que se tenha a retomada da economia e se consiga então restabelecer o orçamento. Mas um contingenciamento ocorrido agora, já passado um quadrimestre aí do ano, que recolhe 30% do nosso orçamento, ele é muito drástico. Nosso orçamento aqui por volta de R$2 milhões, 2 milhões e 6. Desse orçamento, por volta de 1.160.000 é só para a gente se manter. O contingenciamento da forma que foi feita no custeio, ele vai nos deixar até o final do ano, recebendo tudo, R$1.060.000. Ou seja, só para pagar as contas faltaria R$100 mil. Realmente ele foi muito drástico. A perspectiva que traz, se ele for mantido da forma que está, é sim que as atividades sejam paralisadas antes do fim do ano. As nossas vagas não são todas abertas à ampla concorrência. A gente tem um sistema, normalmente chamado sistema de cotas, de reserva de vagas, onde metade das nossas vagas são exclusivas para quem vem de escola pública. Então isso já tenta promover uma diferença. Dentre essas vagas de escola pública, a gente ainda tem uma segmentação por renda, ou seja, metade delas tem que ter uma renda familiar inferior a um salário mínimo e meio. Então a intenção com isso é justamente trazer pessoas que normalmente não estariam participando desse processo, se capacitando, para tentar promover essa mudança na realidade social. E é algo que acredito não só no IFSC, mas nas instituições federais do país vem acontecendo. E se a gente olhar os dados do Censo da Educação Superior, mais de 1/3 daqueles que estão se formando em cursos de nível superior hoje no país vem de famílias onde eles são a primeira pessoa da família a chegar ao ensino superior. Então, essa reserva de vagas, essa interiorização, essa expansão de vagas, ela está promovendo sim uma mudança. Está fazendo com que pessoas que não tinham acesso, que não vislumbravam no seu futuro ter uma formação superior, uma formação profissional vinculada a esse nível, elas consigam ter, elas mudem a trajetória da família, e a gente acredita que isso, é claro, acaba resultando numa mudança social também. Os primeiros a serem impactados acabam sendo justamente aqueles que mais precisam, aqueles que estão mais afastados desse processo. Quando a gente fala de mudança mesmo, quando a gente fala de oferta, de oportunidade de educação, a gente está falando de um projeto de país, de um projeto de região, como é que a gente quer ver esse país no futuro. E se a gente quer que o país cresça com todo mundo, a oportunidade tem que ser para todos também. Não dá para a gente aceitar simplesmente reduzir a oportunidade, limitar, voltar a um modelo que a gente teve durante muito tempo, que era elitista e centrado. A gente cresceu muito expandindo a oportunidade, trazendo pessoas, incluindo aqueles que não tinham essa oportunidade. Não é o momento da gente aceitar agora, por uma situação financeira, econômica, algo assim, simplesmente voltar atrás e aceitar que a gente não pode continuar avançando na direção que a gente estava. Então é importante que essa luta, esse querer fazer, ele seja um querer de todo mundo que acredita que realmente a educação é um caminho e um caminho de mudança na sociedade para melhor.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, negou durante a audiência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte que haja corte de recursos. Ele usou inclusive a palavra contingenciamento de gastos para justificar o que está acontecendo no Brasil. Além dos estudantes, sindicatos e outras organizações sociais ocuparam as ruas em defesa da educação. Semana passada, o governo atual decretou um congelamento nas verbas na área da educação. Em cima dessa informação, dessa notícia tão triste, a gente resolveu criar um grupo de jovens com o intuito de lutar pelo nosso direito a ter uma educação de qualidade e continuar recebendo investimento. Começou com um grupo pequeno no WhatsApp, onde a gente começou a adicionar conhecidos, mas tomou uma proporção que a gente não esperava, porque quando a gente menos se deu conta, já tinha membros de colégios do Extremo Oeste, não só de São Miguel do Oeste. A gente está agora correndo atrás de participantes de todas as escolas de São Miguel. E no dia 15, no dia em que o país inteiro pretende parar em nome da educação, para ir às ruas, reivindicar nosso direito, a gente resolveu colocar São Miguel do Oeste junto nesse meio de campo, para mostrar que nós, os estudantes do Oeste Catarinense, a gente também está preocupado com nossos direitos de educação e a gente também pretende lutar em cima disso e mostrar que a gente também está nessa, junto com todo o Brasil e todos os estudantes dessa nação. Nós, estudantes, a gente está num luto pela educação, porque tantos amigos, tantos conhecidos que se preparavam para estudar ou que já estavam lá, não sabem mais o que vão fazer, não sabem se o colégio vai manter, pretendo fazer o vestibular, pretendo fazer o Enem, mas eu não sei se até o fim, a conclusão dessa prova, eu ainda vou ter uma universidade para estudar. Eu queria convidar vocês para se juntarem a essa luta, porque eu acho importante nós se unirmos e lutarmos pelo que nós temos direito de uma educação gratuita e de qualidade, em que, por exemplo, o meu colégio, o Colégio São Miguel, foi feita uma reforma e deu uma briga enorme por causa dessa reforma. E inclusive ela nem foi concluída. Com esses cortes, como que a escola vai conseguir se manter se não tem dinheiro nem para terminar de pagar a reforma? E, por exemplo, nos banheiros a escola não tem condições de comprar materiais, por exemplo, caneta, lápis, nem papel higiênico para o próprio banheiro. Então, está bem complicada essa situação. E, inclusive, os cortes para as escolas básicas foi maior do que a dos institutos federais, foi de 41%. E desse jeito não vai ter como. Se o IFSC com 30% de corte já não vai conseguir manter as aulas até setembro, imagina o São Miguel. E imagina uma cidade com somente colégios particulares. A população não tem dinheiro para pagar. Tem gente que não tem dinheiro nem para comprar comida direito. Como que eles vão pagar 300, 400 reais de mensalidade por mês? Poupando tanto em economia, ele vai gerar pessoas ricas em ignorância. Então, por que eles estão cortando esses gastos? Pode ser até por motivos, eu não digo pessoais, mas ideológicos, por exemplo, porque a educação derruba o governo. Eles querem tirar a nossa sociologia, a nossa filosofia. Por quê? Porque são matérias que fazem a pessoa refletir sobre a realidade dela. E quando essas pessoas perceberem que elas estão sendo oprimidas pelo governo, que eles mesmos talvez elegeram, o povo vai se revoltar. E o governo nunca quer isso, quem está no poder nunca quer sair. Esse é o problema. Então nós, estudantes, professores, defensores da educação brasileira, a gente quer fazer um convite a toda a comunidade em geral, de no dia 15 de maio, quarta-feira que vem, se juntar conosco nessa luta, que numa manifestação que vai começar ali na praça próxima ao INSS e vai até a Botaro Daniel, como um meio de manifestar essa nossa necessidade de mostrar que o que o governo está fazendo agora não está sendo legal e que a gente vai sair prejudicado e que a gente vai lutar até o fim. Então você que está disposto a se envolver conosco nessa causa, a gente vai esperar, sinta-se acolhido e bem-vindo a participar conosco no dia 15, ali na praça próxima ao INSS. O programa Vida em Resistência em TV Web, produção da Cooperativa Comunicacional Sul, com apoio do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul, traz quinzenalmente a história de comunidades indígenas que seguem na luta pela retomada de seu território tradicional e pela manutenção de sua cultura. Vida em Resistência, nas terças-feiras, às 14 horas, no portal Desacato. Nos dias 3 e 4 de maio,
aconteceu na cidade de Itapiranga a primeira feira das sementes da agricultura familiar. Acompanhe na reportagem. Nós estamos na primeira feira de sementes da agricultura familiar de Itapiranga, Santa Catarina. Essa feira foi uma parceria do Grupo de Agroecologia de Itapiranga, a Prefeitura Municipal, com a 10ª EFRAIT. O Grupo de Agroecologia de Itapiranga surgiu de um trabalho que foi realizado pelo movimento de pequenos agricultores na nossa região, no projeto Altera Agroecologia. O movimento dos pequenos agricultores, no longo da sua história, vem defendendo, promovendo o trabalho da agroecologia, do resgate, da conservação e da multiplicação das sementes crioulas. E nós estamos aqui com o nosso grupo de sementes que retomou um trabalho de recuperação de variedades em risco de extinção. Dentro dos produtos que a gente comercializa, nós trabalhamos com sementes crioulas, fornecidas então pelas mulheres do movimento, por agricultores, por toda a agricultura familiar. Dentro desses produtos, as sementes crioulas de milho, de diferentes cores. Então nós temos milho roxo, amarelo, vermelho, branco. E esses milhos nos fornecem farinhas, que a associação tem um moinho de pedra que produz farinha de milho crioulo orgânico. A Cooperville, então, lá na região noroeste do estado, ela cumpre um papel fundamental, que é levantar a bandeira da agroecologia e da alimentação saudável. A gente tem aqui também expondo alguns produtos que vêm a somar os agricultores que querem entrar para a produção orgânica e agroecológica. Hoje a cooperativa ela tem mais de 2.000 sócios. Nosso trabalho começou já no final da década de 80, né? Quando nós nos demos conta de que estava havendo uma grande erosão genética, ou seja, muitas das variedades estavam se perdendo, principalmente variedades crioulas. Então nós julgamos que seria muito importante resgatar essa semente como uma forma de preservá-las, né? Conseguimos então entender que havia uma riqueza muito grande, que essa riqueza precisava ser determinada. Começamos a caracterizar essas variedades, do ponto de vista nutricional, agronômico. E nesse desenrolar desse trabalho, a gente entendeu que havia uma figura muito importante por trás dessa semente, que era exatamente o que nós chamamos hoje de guardião de sementes. A alimentação nossa hoje está muito contaminada, e boa parte das doenças que a gente tem, principalmente essas mais modernas, tem como base uma alimentação que não é da melhor qualidade. Então a busca é na agroecologia. Nós temos a nossa produção orgânica certificada pela Medecovida, certificadora participativa, né? Então a gente tem a nossa produção certificada para comercialização, né? Então aumenta a confiança do consumidor, né? Produção. E a alimentação da família a gente tira praticamente toda da propriedade, né? Então a gente deixou de ir ao mercado. O trabalho que a gente tem feito muito na nossa região é esse risco que nós estamos correndo, né, todo dia, que é a contaminação pelas sementes transgênicas, no caso do milho. Então nós temos um trabalho de monitoramento desde 2009 na região centro-sul do Paraná e Planalto Norte catarinense, aonde a gente incentiva, né, a esses agricultores a monitorar suas lavouras das variedades crioulas. Esse monitoramento para nós temos conseguido manter um banco de 49 variedades crioulas de milho e temos incentivado, como ontem também a gente na palestra mostrou um pouco aqui com o pessoal. Essa é a variedade de milho que foi feito o teste de transgenia para ver se ele já estava contaminado ou não. A gente às vezes não sabe, plantando ao redor, os colonos plantam transgênicos, a gente sabe que precisa de tantos metros de distância e esse aqui foi feito o teste e comprovou que está bem saudável ainda. Tem só um risquinho, que significa que é crioulo ainda, sem a contaminação. Quem vive mais próximo da natureza, em geral, é mais feliz. Esse é o primeiro ponto. Na medida que vai se valorizando essas variedades crioulas, a gente vê uma perspectiva de que os jovens possam continuar no campo, tendo uma vida bem agradável, inclusive conseguindo até uma fonte de renda, né? O JTT fica por aqui, mas na segunda-feira você confere a segunda edição do JTT Indigenista, na apresentação da jornalista Júlia Sagerato. Também na terça-feira, um jornal gravado direto de Florianópolis com Rosângela Bion de Assis. É Desacato 12 anos, Utopia em Resistência. Tchau, gente!